Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui eu vou sempre caminhando em frente, com Deus no comando da minha vida sempre. E hoje, gravando esse vídeo para vocês, é dia 2 de junho de 2026, terça-feira. E eu peço por gentileza que vocês deixem um joinha no início de cada vídeo que vocês for acompanhando, vendo, para vocês não esquecer, para ajudar eu aqui na divulgação, para entregar os vídeos, porque quando vocês deixam um joinha, o YouTube entende que vocês gostou do conteúdo e leva o conteúdo, o vídeo mais para frente. E se vocês puderem estar hypando, e se você não for inscrito, gostar do canal e quiser acompanhar, se inscreva e ative o sininho para todos, para que vocês não percam nenhum vídeo que sair aqui no canal. E hoje eu quero contar para vocês sobre o assunto trabalho. Já me perguntaram várias vezes se eu já tive registro em carteira, no que eu já trabalhei fora o YouTube, antes de vocês me conhecer. O meu primeiro trabalho, amigas, foi na roça, como rural mesmo, trabalhador de boia fria. E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha infância e até em alguns momentos da minha vida, para não ficar um vídeo tão longo. E para vocês entenderem um pouquinho sobre a minha vida. Primeiro, eu sempre morei na roça. O que é roça? É onde rural, né? Rural, roça, sítio, fazenda, chácara, são locais que meus pais moravam e a gente morava junto. E meu primeiro trabalho mesmo, ajudando, e não ganhava por ajudar. E já vou explicar para vocês desde o começo para vocês entenderem. Quando eu tinha ali por volta de uns de 6 para 7 anos, meu pai mudou num sítio, que nesse sítio meu pai morou por muitos anos, que é no sítio que ficava em Santa Luzia, interior de São Paulo, esse bairro. E ali a gente viveu muitos anos, amigas. Foi ali naquele bairro que eu estudei, a minha escola era na roça. Então, o nosso convívio total era baseado na roça, coisas da roça, e sempre foi relacionado à roça. E eu falo para vocês que eu tive um privilégio muito grande de estudar nessa escola, que eles tiveram a paciência, e quero contar para vocês aqui aos poucos, para vocês entendendo, me conhecendo, porque chegou muitas pessoas aqui no canal. E em algum momento do meu canal eu já contei em alguma parte sobre tudo que eu tô dizendo aqui. Às vezes eu posso esquecer alguma coisa, colocar alguma coisa a mais, tá? Então aí meu pai se mudou para esse sítio e a gente viveu por muitos anos nesse sítio. Nesse sítio que meu pai se mudou, a gente morou por mais de 16 anos lá. Foi muitos anos morando lá. Tanto que quando eu cheguei ali por volta de uns 16, meu pai chegou a se mudar e voltou para o mesmo sítio. O patrão fez um acordo com ele na época para ele receber e poder fazer alguma coisa com esse dinheiro de todo esse tempo trabalhado, todo esse tempo morando lá. Então, gente, não tem nada rotorizado que fala com roteiro, é tudo assim, sentar e conversar com vocês aqui, tá? Então, a gente chegou nesse sítio, eu ia fazer 7 anos, no máximo estourando 8 anos, amigas. Mas eu não tinha mais de 8 anos, não. Porque eu lembro que no sítio anterior, que meu pai morava, eu estava fazendo a formatura de pré, que era na mesma escola que a gente estudava. E foi ali que eu fiz o pré, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava série. Hoje tem o nono, que se eu não me engano, mas na minha época, quando eu estudei, não tinha. E aí, amigas, a gente chegou nesse sítio, pensa num sítio cheio de frutas e morar lá teria que morava gratuitamente. A maioria dos sítios, interior de São Paulo,
Eles cedem a casa, te dão um valor, você mora, não paga água nem energia. Muitas das vezes você não paga energia e nem água, mas tem locais que depois que a gente morou pagava a energia ou pagava uma taxa e o salário saía livre. Não pagava muito, amigas. Às vezes era um salário não tão como as pessoas recebem, mas você saía com salário livre. Meu pai saía com salário livre. E a gente, né? Eu era a filha mais velha do meu pai, né? O primeiro casamento do meu pai tem uma filha. Então, explicando certo para vocês, então, o casamento da minha mãe, eu sou a mais velha, depois vem a minha irmã e depois o meu irmão. Então, a gente era 3 criancinhas. A minha mãe, que cuidava da gente, não existia creche, não existia nada parecido, amigas. Era bem longe da cidade. Então, meu pai, que tomava de conta do sítio, era muito café. Gente, era muito café. E o meu pai, de momento, era sozinho. E a minha mãe passava tarefas, né? Marília, você fica em casa, ajuda seus irmãos. Eu era mais a maiorzinha, sempre gente, eu sempre fui a mais gordinha. Então, meu pai era sozinho, amigas. Então, muitos momentos de lá, da colheita, onde apertava muito o trabalho, a minha mãe ia ajudar o meu pai. Então, quando apertava muito o trabalho, a minha mãe saía ajudar meu pai para meu pai, né, dar conta de todo o trabalho, porque era muito, e era trator, era terreirão, era café, era várias coisas que, principalmente quando chega na época da colheita, apertava bastante, até o homem ajeitar uma outra família para que meu pai conseguisse conciliar ali os trabalhos e executar no momento certo, como o patrão queria. Então, meu pai era muito correto, então, muitos momentos a minha mãe ajudava meu pai nessas tarefas, principalmente ir lá pegar o café no carreador, onde as pessoas que vinham de outra cidade ou da mesma cidade colher café. Meu pai tinha a tarefa de anotar quem pegou o arqueire, a quantidade, tudo isso, amigas, era a tarefa do meu pai. Ainda meu pai tinha que carregar todo o café da turma, chegar, lavar café, colocar no terreirão, espalhar, rodar o café para secar. Então, era uma tarefa diária. E eu tinha por volta ali de uns 7, 8 anos, que foi quando a gente chegou nesse sítio. Então eu tinha a tarefa de cuidar de casa, já minha mãe já ensinava a gente desde cedo a arrumar a cama. Minha mãe gostava tudo de muito bem arrumadinho, amigas. Então, uma panela areada. Então eu aprendi a arear a panela desde muito cedo. E isso eu agradeço a minha mãe, porque a gente fica assim, feliz e agradecido por a gente ter aprendido as coisas da vida. E foi ali também que eu consegui cozinhar algumas coisas para cozinhar para mim, para os meus irmãos. E eu tinha o dever de chegar, ajudar minha mãe nos deveres de casa, né? Que eu estudava, a gente não perdia um dia de aula. A minha mãe era muito correta, a minha mãe que não teve muito estudo, nem meus pais, ela queria que a gente tivesse, ela queria que a gente fosse adiante. Então, era uma pessoa que zelava por isso. Então, fora da escola a gente chegava, eu cuidava dos meus irmãos era mais novo, meu irmão era quase um nenenzinho de 1, 2 anos, então não era todos os dias, tá, amigas? Não era todos os dias que a minha mãe ia. Então, aí chegou, passando os anos, a gente fazia algumas tarefinhas ajudando meu pai também, mas não era nada explorativo, muito pelo contrário, eu sou grata a Deus por tudo que ele nos passou, meu pai sempre passou pra gente, amigas, uma postura assim de pessoa correta, uma pessoa que sempre foi muito certo com as coisas dele, então isso meu pai sempre deixou pra gente nos ensinamentos. E aí, meu primeiro trabalho, indo mesmo, foi com de 10 para 11 anos, mas ainda foi meio escondido. Eu vou contar para vocês como que foi. E isso faz tantos anos, né? Eu tinha ali 11 anos, amigas. Eu fui colher café. Eu fui colher café com a minha mãe. E não podia, amigas, não podia, porque criança não deve trabalhar assim, ainda mais em trabalho rural, trabalho braçal. E eu fui colher café com a minha mãe. E no primeiro dia, eu não esqueço até hoje, com 11 anos, eu ponhei um arqueiro de café, que equivale 60 litros de café, que é aqueles café em grãozinho. Eu não sei se vocês conhecem, mas o café, antes de ir para nossa xícara, ele passa em tantos processos, gente, que vocês
nem posso imaginar. Mas vale muito a pena você tomar aquele café puro, hein? Aquele café natural mesmo. Esse que vem da cidade até nós, ele tem muitas coisas que vai no meio, viu, gente? Mas tá tudo bem. E tem uns que também são muito bons. Mas se um dia a gente ter a oportunidade de tomar um cafezinho do grão mesmo, você tiver ali alguém torrando, moendo ali na hora, gente, incrível. Para quem gosta de um café. E eu fui, amigas, eu apanhei e fiquei feliz, já queria outro e não podia ir todos os dias. Porque se pegasse alguém ali, poderia acontecer alguma coisa com meu pai ou até com a pessoa proprietária do sítio. Então, eu ajudava muito meu pai também. Ali, por volta dos 10, 11 anos, eu ia com meu pai para a roça, onde eu tô até contando isso para uma amiga aqui do canal. Ou meu pai ficava em cima pegando o café e eu jogava. Eu, com 11 anos, eu já pegava saco pesado para ajudar meu pai e achava o máximo, amigas, porque eu ia, conversava com pessoas que a gente era meio isolado do mundo, não tinha muito o que conversar. Então, para mim era uma grande alegria e para mim era uma diversão total, porque não faltava o pão de cada dia pra gente, era o essencial. E a gente era muito feliz, sempre muito simples, muito humilde, amigas, para nós. Glória a Deus, né? E poder ajudar nosso pai, poder não faltar as coisas pra gente é o que vale, né? Então, aí foi os meus primeiros trabalhos. Tanto, amigas, que esse trabalho em ajudar a colaborar com meu pai, eu criei muita força no braço. Gente, eu tenho muita força no braço. E não adianta ter força no braço se você não tem equilíbrio, muito peso. Hoje, amiga, não tenho equilíbrio, sinto muita tontura. As andas na rua, eu sentia muita tontura às vezes, sabe? Contando pra vocês, eu parava, sabe? Esperava um pouco, porque não é bom, você acaba caindo, machucando, né? Então, por essas forças, adquiri muita força no braço. E pensa em todas as colheitas, quando meu pai ainda não tinha ajuda de uma pessoa e você ter que ajudar. E eu ia com o maior prazer, não reclamo. Eu agradeço aos meus pais pela educação. Nunca fui, como que eu falo para vocês, nunca fui sem educação com ninguém, sempre com respeito, mesmo quem me machucar. Gente, eu deixo pra lá, vida que segue, coloca na mão de Deus e vai, né? Então, ali foi o meu primeiro trabalho mesmo, trabalhando, fazendo algo, né? Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui, senão vai ficar uma imagem meio não muito legal. Então, aí tô falando sobre os trabalhos, né? E aí, amigas, era muito longe da cidade, eu estudando. Eu fazia um projeto, que nesse projeto você fazia vários cursos de datilografia. E depois da escola, eu ia até esse curso com a perua escolar mesmo, que era. Eu lembro que eles te davam um curso, amiga, faz tanto tempo que eu não tenho nem esse diploma mais. Mas eu lembro que foi de datilografia naquelas máquinas antigas, sabe? Básico da computação também. E várias outras coisas. Então, eles te ensinavam algumas coisas básicas e o governo pagava um valor para você fazer até aquele curso, que era Jovem em Ação, uma coisa assim, gente, eu não consigo lembrar. E isso lá por volta dos 16 anos. E aí, com 16 anos, que foi meu primeiro trabalho registrado, amigas. A minha mãe, quando meu pai arrumou ali alguém para ajudar ele, né, que o patrão colocou alguém para ajudar meu pai, a minha mãe pegava a colheita de café do lado, atrás do sítio, porque tinha vários situantes e eles te davam trabalho ali rural. Gente, eu não era tão gorda como hoje eu me encontro, tá? Eu já fui pra roça, já pesando por volta ali de uns 140 e poucos quilos, até 150, mas eu tinha ali uma ajuda que eu quero contar para vocês conforme for passando, tá? Que trabalhar no rural não é fácil, não. E aí, amigas, foi meu primeiro registro em carteira. Eu tenho só 2 registros na carteira. E eu quero contar esse primeiro para vocês aqui. Então, aí minha mãe foi colher café no local, né? Que a gente colheu café durante 3 meses lá e eu já ia com ela, eu já tinha 16 anos. Você ter 16 anos já não era mais um problema trabalhar e der algum problema para seus pais. Então, eu ia. Eu não dividia o dinheiro com a minha mãe, porque, muito pelo contrário, muitas coisas ela fazia, né? Que era banar o café, eu ajudava ela a carregar, apanhar.
Só que ela que banava todo o café, porque eu não sabia muito bem tirar a folha, então ela que fazia essa parte, então ficava, ela comprava uma roupa pra gente, sabe? Por exemplo, uma semana ela comprava um sapato pra mim, outra semana pra minha irmã, um outro pro meu irmão. E assim ela ia indo e dava um dinheirinho pra gente. E ainda não saía de casa, viu, amigas? Eu não saía, meus pais não permitiam que a gente saía. Eu quero contando pra vocês tudo, porque aqui vai ser contando tudo que vocês imaginar. E junto, claro, amigas, com a minha rotina. Então hoje eu quis falar sobre trabalho, sobre porque falaram pra mim assim que eu nunca trabalhei, então quero falar pra vocês sobre isso. Então aí a gente trabalhou ali toda a colheita e depois quando acabou a colheita, o dono quis ficar com o turmeiro. O turmeiro é o que ajeita o trabalho para toda a turma trabalhar. E aí tinha que ter registro de carteira. E aí a minha mãe saiu atrás para minha carteira. Enfim, amigas, aí eu me registrei nesse local e fiquei mais 3 meses trabalhando lá até acabar o contrato, que foi realmente quando acabou o contrato ele dispensou. Eu lembro que eu fiquei como que desbrotando café e ruando. Então eu fazia toda essa atividade, amiga, mas eu não era tão obesa, eu não tinha tanto problema de saúde, eu era criança ainda, menos de 18 anos. Eu já executava tarefas, eu tinha deveres, né? Então, eu gostava bastante de ir ajudar, colaborar. Meu pai comprava as coisas pra gente. Então, todo ano, amigas, todo ano, meu pai, com o 13º dele, dava um presente pra gente. E depois que a gente começou a ficar mocinha, a gente ia assim, nossa, vai lembrando, né? A gente sempre queria ter os cabelos lisos, a gente via aquelas crianças tudo na escola, né? Porque, gente, a gente era eu e mais algumas galera, que várias me acompanham aqui no canal, pode estar até assistindo esse vídeo agora. Aí tinha a galera dos mais pobres, né? E tinha a galera dos situantes, que eram os com grana, que tinha condição, que ia com roupa melhor. E a gente via as meninas da nossa escola com cabelo lisinho e a gente passava um ferro, sabe, ferro de passar roupa, e íamos com os cabelos todos lisos para a escola. E aí meu pai via aquilo e falava assim, um dia eu vou poder fazer alguma coisa, né, por essa situação. Aí meu pai comprou uma chapinha de presente pra gente. Eu não esqueço até hoje. Foi a primeira presente de mocinha que ele deu pra gente, pra mim e pra minha irmã. Então a gente fazia chapinha todo dia pra ir pra escola. A gente ia com o cabelo lisinho e. Ai, amigas do céu. Imaginar que a gente queimava com ferro só pra ficar com o cabelo liso. E todo queimado, né, amigas? Pensa, você passar ferro na cabeça não é legal, né? E assim a gente foi morando anos nesse sítio. Então, esse foi meu primeiro trabalho. E meu primeiro trabalho, amiga, foi com 16 anos. E aí surgiu mais oportunidade de trabalhar na roça. E, gente, aí vocês me perguntam, mas nunca quis ir pra cidade. Meus pais nunca gostou da cidade. Meus pais nunca morou na cidade, amigas. Nunca, nunca, nunca. E eu vou deixar esse vídeo numa playlist para vocês acompanhar por parte. Então, aqui hoje contando para vocês foi essa parte do meu primeiro trabalho registrado. Então, registrado mesmo foi com 16 anos, meu primeiro registro na carteira. Eu fiquei 3 meses trabalhando como desbrotar café, ruar café, o que tinha ali para fazer durante 3 meses, eu fiz com a minha mãe. E trabalhando mesmo, amigas, que eu falei, nossa, hoje uhul, rendeu. Foi com 11 anos, amigas, meu primeiro trabalho colhendo café. Mas antes disso eu já tinha alguma tarefinha que eu ajudava meu pai. Eu ia na roça, ajudava meu pai a jogar café na carreta, ou ele ficava em cima, ou ficava embaixo, e assim vice-versa. E assim, amigas, eu aprendi muita coisa a gente aprende, né? Valorizar poucas coisas, ser grata a Deus por tudo. Eu agradeço aos meus pais, minha mãe sempre muito correta. Sempre falou, não mexa nada de ninguém, a não ser que seja dado para você. Valoriza o que tem na mesa. Quantas vezes a gente só tinha o arroz e o feijão, às vezes nem o feijão, só o arroz. E a gente era grato, feliz. E é o que importa, sabe? Então, contando para vocês aí, para não ficar muito longo, e já tá longo, meu primeiro trabalho como registro relatando aqui para vocês. Então, a próxima parte vai ficar aqui, tá? Para vocês acompanhar. Vai ter a parte 2, né? Foi quando eu registrei pela segunda vez. E aí eu vou contando para vocês coisas que também fiz sem ser como CLT registrado,
Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!